Fala pessoal, César Amorim com vocês aqui novamente, compartilhando sempre as nossas experiências de pedal. Já deu para perceber que eu não estou no lugar onde eu costumo pedalar. Este final de semana, hoje é sabadão, a gente ficou aqui em Belo Horizonte, no nosso apartamento. Amanhã eu tenho um compromisso aqui e nós optamos por não ir para casa de campo, onde geralmente eu fico os finais de semana até terça-feira. E eu queria conversar com vocês hoje sobre algo não relacionado a pedal, a bike elétrica. Eu queria compartilhar com vocês algumas informações que estão relacionadas diretamente ao meu trabalho. Para quem só me vê aí nos vídeos de pedais, pedalando para lá e para cá, eu continuo na ativa. Prova disso é que toda semana eu acabo voltando aqui para Belo Horizonte, porque graças a Deus temos ainda muito trabalho e, como eu não sou herdeiro, o que me mantém e o que mantém a nossa vida mais tranquila é o nosso trabalho. E graças aos nossos méritos, a gente vem bem no trabalho. Eu vou compartilhar um pouco com vocês o que eu faço, como eu cheguei à minha profissão. Vou dar um pouco de volta até chegar no assunto final, que é o que eu estou vivenciando nesse momento. Venho de família humilde, não tenho problemas nenhum com relação a isso. Meu pai sempre foi um trabalhador, minha mãe também, sempre batalhando, inclusive cuidou muito bem da gente, na medida do possível, mesmo quando o meu pai decidiu se ausentar. Separação não tem nenhuma ligação com separação das obrigações de pai. Então aqui já deixo bem claro, meu pai, ele não só se separou da minha mãe, mas optou por se separar também dos filhos. Hoje colhe as consequências. Voltando, eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar aí com os meus 15 a 16 anos de idade. O meu primeiro trabalho foi como office boy, como contínuo. Quem é aqui da cidade de Belo Horizonte sabe que na nossa época, quando os jovens começavam a ficar aí adolescentes, 13, 14 anos, era muito comum o jovem ele fazer um curso e ir trabalhar ou para a Cezan ou para a Aspron. Eram duas empresas que recrutavam jovens para ser office boys contínuos em empresas grandes. E foi através do Cezan, famoso guarda-pó azul, que eu comecei a minha carreira de trabalho aqui em Belo Horizonte com os meus 16 anos. Tive a oportunidade de ir trabalhar em um banco, mas não em uma agência bancária. Eu fui trabalhar no escritório central do antigo banco Cred Real. É um banco que não existe mais. Então eu fui para a central desse banco, onde cuidava de todas as agências no Brasil. E lá trabalhei por cerca de
3 anos, 2 anos e meio no departamento financeiro. Fica aqui saudades e as minhas lembranças do finado senhor Roberto Furro de Moraes, que foi o meu chefe lá no banco. Uma consideração rápida: antes de trabalhar no banco, eu trabalhei no escritório de uma empresa de cosméticos chamado Exclusive Cosméticos. Trabalhei lá somente por cerca de 1 ano, mas o meu primeiro trabalho realmente, que eu considero, foi lá como office boy do Cesano Cred Real. E lá aconteceu um fato muito curioso. Depois de 1 ano que eu já estava trabalhando lá, um certo funcionário, ele estava um pouco revoltado porque ele já estava com a sua segunda férias vencida e o banco nunca o liberava, alegando que não existia ninguém para substituir o trabalho dele. E o que ele fazia lá? Ele era um operador de computador. Ele operava lá os computadores antigos e registrava diariamente algumas informações em um sistema que hoje eu posso afirmar que é bem arcaico, perto do que a gente tem hoje em dia. O nome desse sistema eu nunca vou me esquecer, era Arretri. Fica aqui também a minha saudação, e eu gostaria muito de um dia poder reencontrar esse funcionário. O nome dele é Geraldo Pardini. Ele trabalhava lá no Cred Real, na agência central. A esposa dele também trabalhava lá. O nome dela é Juliana, conhecida como Ju. E eu ficaria muito feliz se um dia eu pudesse reencontrá-lo, pois foi graças a ele que, não tendo ninguém para substituí-lo e ele não conseguindo sair de férias, ele simplesmente decidiu me ensinar o serviço dele. E graças a essa decisão, eu cobri as férias dele, e ao lançar informações nesse sistema, começou toda uma questão de curiosidade minha de como aquilo funcionava por detrás. E aí eu percebi, e foi aí que nasceu o César Programador. Em resumo da ópera, quando o Geraldo Pardini voltou de férias, eu estava fazendo o serviço dele e já tinha melhorado muita coisa. Inclusive, ele me chamou no canto e pediu para me maneirar com a minha empolgação. Porque isso poderia de alguma forma atrapalhar ali o trabalho dele no banco. Bem, algumas pessoas no banco notaram o meu interesse e a minha vocação e começaram a me ajudar, emprestando revistas, emprestando livros. Tinha um gerente do banco nessa época chamado Mário, me ajudou bastante. Ele era o chefe dos chefes lá do departamento e ele também arriscava um pouco de programação, e ele viu o meu interesse e também me ajudou nessa época. Andando um pouco mais, ao fazer aí próximo de fazer 18 anos, havia grandes chances do banco me contratar, porque eu não era um funcionário do banco. Mas foi uma época que eu decidi fazer uma grande mudança na minha vida, devido a alguns desapontamentos. Eu decidi ir para São Paulo, até mesmo porque com a minha experiência de operador de computador eu já conseguiria arrumar um trabalho lá que remunerasse bem mais. E eu precisava ganhar um pouco mais, sendo que lá em casa era só eu, minha mãe, né? E tinha as nossas irmãs e tal. E outros problemas que me levaram a ir para São Paulo. A ida para São Paulo foi um divisor na minha vida. Foi um César para São Paulo e voltou outro. E eu também agradeço muito ter tido essa oportunidade, essa chance na vida. Lá em São Paulo eu fiquei cerca de 1 ano e meio, trabalhei como operador de computador no Depósito Lido.
E praticamente com 19 para 20 anos eu voltei para Belo Horizonte. Voltando para Belo Horizonte, trabalhei em algumas empresas durante algum tempo, até ter a oportunidade de entrar na empresa. Não para na pista! Oh, meu Deus do céu! No Panga, gente! Meu Deus do céu! É isso que dá, pessoal. Andar na Pampulha em final de semana. E aí eu tive a grande oportunidade de entrar na empresa que definitivamente mudou o rumo da minha vida. Alguns clientes vão ficar enciumados, mas foi através da Ferro e Aço Tacono SA, onde realmente eu pude começar a exercer a função de programador trainee. Uma época onde a empresa tinha comprado um sistema, mas ela não estava conseguindo extrair muita coisa desse sistema, decidiu contratar um programador. Gente, não para na pista! A pista é para andar de bicicleta, não é para conversar. Desculpem eu encarnar o paulista aqui de vez em quando. E indo para Tacono aí com meus 21 anos, começou definitivamente a minha carreira de programador. Pouca experiência, começamos aos poucos a desenvolver alguma coisa. E depois de 3 anos, a gente já tinha desenvolvido praticamente um sistema inteiro que substituiu o sistema que a Tacono utilizava. Foi o primeiro sistema que eu desenvolvi e cujo qual me mantém até hoje. Eu transformei isso num produto. Eu acabei saindo na Tacono próximo do meu primeiro casamento. A Tacono ainda era uma empresa pequena e eles me incentivaram muito a sair e tê-los como primeiro cliente. Pista! Pista! Pangão! E é isso. Trabalhei na Tacono durante um bom tempo, saí da Tacono, montei o escritório e a Tacono começou a ser o primeiro cliente. Comecei a pegar outros clientes por indicação dentro desse mesmo segmento e hoje eu tenho um escritório, tenho um produto que já está na sua 8ª versão, que é o Cisfer Web. E o Cisfer Web é um ERP, é um sistema de gestão dedicado a empresas que revendem e distribuem aço, principalmente o pessoal que trabalha com aço para construção civil, porque tem muitas particularidades neste sentido. Hoje a Cida trabalha comigo, ela cuida de toda a parte financeira. Hoje eu cuido de manter os nossos sistemas, temos outros sistemas para laboratório, mas o nosso foco e o carro-chefe sempre foi e sempre vai ser o Cisfer Web. E por que eu dei toda essa volta contando a minha história para vocês? Porque hoje, com 54 anos, eu me deparo com uma situação bem engraçada. Eu já estava praticamente acreditando que eu teria chegado ali no máximo do meu aprendizado. Realmente são 35 anos de programação, a gente acaba adquirindo uma certa bagagem. Não é à toa que muitos clientes não conseguem deixar de usar o nosso sistema. É funcional, é estável, funciona bem. Alguém já viu o pai falar mal do filho, né? Porém, algo tem acontecido nos últimos anos que eu estava até então ignorando. O nome disso é IA, Inteligência Artificial. E nos últimos 30 dias eu decidi cair para dentro e estudar muito sobre IA. Até mesmo porque foi lançado aí alguns produtos de uma empresa chamada Anthropic. E o produto que eu estou me referindo é o Cloud, que dentre todas as IAs que já nasceram, está sendo a mais revolucionária. Revolucionária, pessoal, ao ponto de programar e fazer exatamente a função de um programador.
Enquanto muitos estão assustados, com medo dessa situação, eu acabo descobrindo que com todo o meu conhecimento e com a minha bagagem, eu vou conseguir trabalhar com IA a meu favor. Não simplesmente programando. A IA vai fazer boa parte do serviço em um tempo extremamente mais rápido e com uma qualidade inquestionável comparada com a qualidade do que a gente faz hoje. Mas é preciso ter conhecimento, é preciso saber manter, é preciso saber o que construir. Inclusive, vão nascer aí, já está nascendo uma legião de desenvolvedores que teoricamente sabem fazer, mas não sabem como aplicar ou não sabem como manter um sistema. Então, após 30 dias de estudo, eu comecei a fazer algumas coisas com o IA, e aí realmente veio o meu espanto e todo o meu encanto. Eu tenho construído coisas que eu levaria meses para fazer em dias, e de novo, com uma qualidade muito, muito, muito boa. Fica aqui, então, esse meu relato, para que qualquer um que tenha acesso a um computador e tenha vontade de não parar, não deixar de evoluir, estudem sobre tecnologia, estudem um pouco sobre IA, porque a IA, no meu caso, aplicada à programação, vai fazer com que eu continue a melhorar o meu produto e continue a ficar no mercado por mais tempo, com qualidade. Mas, com a IA, muita gente de outros setores podem fazer muitas coisas também. Estudem, gastem um tempo. O estudo mudou a minha vida. Eu não tenho uma formação acadêmica, mas o que me trouxe até aqui foi sempre a curiosidade e os estudos, porque eu gosto do que eu faço. Então fica essa dica aí. Numa época onde eu aprendi a programar sem ter internet, sem ter condições financeiras, dependendo da ajuda de muitas pessoas para ter revistas e livros, época da InfoExame, eu ficava louco para ter acesso ao InfoExame, para copiar o código em Clipper e executar muita coisa, para vocês verem. Hoje em dia os jovens têm acesso a um mundo de informação. Todo jovem praticamente acaba tendo acesso a um celular, a um computador. Só que infelizmente essa geração não consegue aproveitar os benefícios dessas tecnologias. Evidente que entra um lado político aí, com certeza a grande maioria dos políticos, principalmente os atuais do governo atual, eles não querem saber de fazer com que os jovens evoluam, aprendam tecnologia, sejam investidores, sejam independentes. Mas não vou entrar nesse assunto político. Mas esse país poderia ser uma potência se os jovens fossem incentivados, sim, a cada vez mais utilizar da tecnologia, principalmente agora com o IA. Isso poderia mudar a vida de muita gente. E muitos que estão preocupados em perder o emprego conseguiriam manter um emprego melhor, trabalhando menos, ganhando mais e podendo ter qualidade de vida, como é o meu caso. Então é isso. Não falei aqui do lugar onde eu estou, mas quem é de Belo Horizonte sabe, estou dando a volta aqui na Lagoa da Pampulha, um dia frio. Hoje eu não fui pedalar de manhã, que amanheceu chovendo. E hoje eu fiz uma coisa que eu sempre prego ficar contra. Hoje eu fiquei o dia inteiro trabalhando, brincando aí com o IA. E aí decidi agora no final da tarde sair para fazer um pedalzinho, mesmo que seja urbano, mesmo que seja aqui na Pampulha, com um bocado de peba atrapalhando. Mas faz parte.
O ideal de pedalar aqui onde vocês estão me vendo é em dia de semana no final da tarde. Muito gostoso, muito prazeroso. Em final de semana, lógico, muita gente vem curtir o seu momento de paz e de diversão. Aqui acaba realmente tendo muitos problemas aí com os ciclistas. Então tá. Ficou aqui. Ô, Pangão! E é isso. Eu acabo de falar dos problemas, né? Esse tipo de problema. Mas é isso, gente. Vou continuar aqui com a minha volta, fazendo a minha atividade física, queimar um pouco de caloria, porque hoje só ficou por conta de comer e ficar no computador. Aí não dá certo. Aí não dá bom pro futuro. Fui! Aí, pessoal, fazia tempo que eu não registrava as capivaras aqui na Pampulha. Eu pensei que a prefeitura tinha eliminado todas, mas dá pra ver que tá aqui, ó. Se tem uma, tem mais. Engraçado que bem nesse ponto aqui onde tá essa capivara, há alguns anos eu tive a oportunidade de filmar aí um jacaré que é famoso aqui na Lagoa da Pampulha, famoso pelo tamanho, gigante, parecendo um crocodilo. E já é um jacaré muito famoso aqui na Pampulha. Pampulha é um lugar incrível, um potencial maravilhoso, mas infelizmente extremamente poluído, e político nenhum consegue uma solução para esse problema. Até porque a despoluição da Pampulha para os políticos não deve gerar votos. E é isso. Mas um dos lugares mais lindos que nós temos aqui em Belo Horizonte. Se essa lagoa fosse realmente despoluída, seria um lugar mais incrível ainda.